Por que as pessoas compram? Esse é o tema desse vídeo que eu quero compartilhar com você. Mais um vídeo aqui do treinamento, venda científica. A gente já falou bastante coisa. Por que é preciso usar a ciência para vender? Por que vendedores geralmente têm resultados abaixo da média? Os dois métodos de influência na venda. Como vender do jeito que as pessoas compram. Vendendo para emoções e a ciência de fazer perguntas poderosas. Nesse vídeo, quero compartilhar com você por que as pessoas compram. E os vendedores precisam, isso é uma diretriz, né, uma sugestão, antes de tudo ver as coisas do ponto de vista do comprador e entender por que aquele comprador em específico está comprando o produto, o que é relevante para ele. Porque o que é relevante para uma pessoa é indiferente para outra. Né? Eu, por exemplo, eu pago 30% mais caro em qualquer coisa se eu puder não pegar fila para comprar. E tem gente que não, tem gente que avalia que o preço é o principal ponto. Né? Isso faz com que eu compre menos coisas? Com certeza, mas é uma questão de relevância. Isso é totalmente subjetivo, né? Totalmente pessoal. E aqui, que é um ponto importante que eu queria compartilhar com você. A chave para a audição eficaz não é ouvir mais, é ouvir certo. Buscar o que ouvir. E como que você busca o que você tem que ouvir? Fazendo as perguntas corretas. Por que os seus compradores comprariam de você? E isso é muito diferente de você responder por que você compraria de você. Porque quando a gente pergunta assim, por que seu produto é bom? A gente explica todo o processo racional que nós temos para concluir que o que a gente vende é bom. Mas isso é diferente do que as pessoas que compram da gente avaliam como premissa ou avaliam como coisas importantes. Então, tentar adivinhar o que move os compradores é algo muito perigoso. O melhor caminho é você identificar os motivadores de compra primários, que é isso que eu quero compartilhar com você aqui. Então, dentro dos motivadores de compra primário, o que a gente tem aqui? Os 3. Problemas do comprador, os motivadores de compra dominantes e os requisitos para compra. Então, quando eu falo de problemas, as pessoas compram alguma coisa porque entendem que aquilo vai resolver um problema que elas têm. E você precisa, antes de tudo, desvendar qual é esse problema. E você tem 3 passos para desvendar qual é esse problema. Primeiro, identificar as questões. E aqui, que são tão importantes as first level questions, lá em cima que eu falei, nas perguntas que são da casca da cebola mais ampla. Para você separar quem sabe que tem um problema de quem não sabe que tem um problema. São 2 personas completamente diferentes. A pessoa que sabe que tem que resolver alguma coisa e aquela que nem tem dimensão. Então, para quem sabe, o que você pode perguntar? Tem algo sobre o seu mercado que você gostaria de mudar? Como você busca novas oportunidades de mercado? Tem algo sobre o seu modelo de prospecção atual que te incomoda? Então, quando você sabe que a pessoa já sabe que ela tem um problema, essa simples pergunta faz com que você puxe a resposta dela exatamente da forma que ela gosta de compartilhar. É importante que você saiba como ela fala, as palavras que ela usa, as gírias que ela usa. Né? Então, essa é uma maneira muito simples de você extrair o problema de quem sabe. De quem não sabe, o que você pode fazer? Trazer problemas de outros clientes e aí perguntar se ele possui os mesmos problemas. Né? Então, muitos clientes nos procuram porque eles têm problemas com as situações A e B. Qual delas tem maior impacto para você? Ou, de acordo com as estatísticas, 67% das empresas enfrentam problemas como com esse assunto que você compartilhou comigo. Como você tem tratado essa questão? Ou pesquisas mostram que 80% das empresas não sabem lidar com esse tema. Como que você vê essa questão? Então eu trago estatística, eu trago exemplos de ex-clientes, de clientes antigos meus, né, ou de clientes atuais, para que eu mostre para você que ter problema com esse assunto é comum. E é natural que esse gancho, esse gatilho já faça você falar assim, eu acho que na verdade eu tenho um problema também. E aí, o que você faz? Você define um insight compartilhável, que é esse aqui de estatístico, enfim, e você pergunta como que o cliente lida com essa questão. Essa é a forma que você lida com quem não sabe. Quem não sabe, você traz exemplos ou de clientes antigos seus ou do mercado em base em estatística e pergunta como ele lida. E para quem sabe, você vai direto ao ponto. Né? Pergunta sobre o mercado, pergunta sobre a questão e pergunta como é que ele está lidando com isso. Depois que você identificou as questões, você faz perguntas de segundo nível, ou seja, perguntas de elaboração para entender como que ele desenvolve esse assunto internamente. Então, como é que ele está tratando esse tema, quais são os caminhos que eles já seguiram, como que ele vê que esse tema tem que ser tratado, como que ele enxerga que esse tema vai se desenvolver internamente, para depois você perguntar para ele quais são os problemas que ele pode enfrentar ao não resolver esse assunto, ou como que a situação poderia melhorar caso ele resolvesse.
Então, quanto mais você estimular essa pessoa a raciocinar sobre o processo de evolução desse incômodo em um problema, mais fácil você consegue mostrar para ele que existe urgência em resolver isso agora. E aí, dentro de outros motivadores de compra que a gente tem os motivadores de compra dominantes, né? Que são as razões emocionais que a pessoa tem para comprar aquilo. Eu já falei para você que é sempre desejo de ganhar alguma coisa e medo de perder alguma outra coisa. E aí, como é que você encontra esses motivadores? Realizando as perguntas de third level, né? As perguntas mais profundas. Se essa questão não for resolvida, como isso vai impactar positivamente seu time? Se você fosse avançar conosco nesse projeto, qual seria a vantagem? Se nada for feito sobre essa questão, como que isso vai afetar a sua empresa? Se o mercado continuar em queda, como que o seu market share vai ser afetado? Tudo isso aqui, estou definindo o que movimenta ele e o que assusta ele. E tudo isso vai virar insumo para minha oferta para ele lá na frente. E obviamente que a pessoa tem que ter os requisitos para compra, né? Então você tem que definir todos os fatores que influenciam a compra diretamente. Como é que é o processo, qual é o budget, quem é que está envolvido. E é importante que você identifique o processo de decisão, porque fazer a pessoa perceber que todos os requisitos estão sendo atendidos reduz a objeção da compra. Identificar o processo de decisão. Então, o que tem que ter? Isso é uma maneira legal de você identificar o que tem que estar na proposta que você vai mandar para ele, para que, de novo, ao ler a proposta, ele lembre que, legal, tudo está sendo contemplado, isso aqui faz sentido. Então, você vai colocar lá, né? Você vai identificar quais problemas têm que ser resolvidos, quais são os fatores determinantes de compra, como que eles vão definir se a proposta é ideal para eles, como que a proposta precisa estar configurada para que soe perfeito para eles e, não tenha receio de perguntar. Pouquíssimas pessoas perguntam e quem pergunta é visto como interessado, preparado, alguém que está dentro do processo. E aí você define também o time frame da proposta, dentro de quanto tempo você vai me responder sobre isso, qual que é a expectativa de retorno, e também definir o budget alocado, expectativas de investimento, a fonte do budget, qual que é a limitação de uso desse budget, se ele acabar no meio do caminho, se vai ter uma verba maior. Então tudo isso é uma maneira legal de você definir os fatores, porque isso é um fator motivador de compra. E aí confirmar que você entendeu todos esses requisitos, né? Mostrar para o comprador que todas essas limitações, os problemas que tem que resolver, quais são os fatores, como eles vão definir se a proposta é ideal, o que a proposta tem que fazer, todos esses fatores foram entendidos por você. Isso passa por repetir os detalhes, dando posse ao comprador daquelas informações. Por exemplo, para garantir que eu entendi, para que esse trabalho funcione, então ele tem que resolver tais e tais assuntos, ele tem que envolver as áreas XPTO, e dentro desse período de tempo aqui, ele tem que entregar tais e tais benefícios, correto? Se alguém fala isso para mim e está 100% alinhado com o que eu acabei de falar com relação às restrições do projeto, eu falo, esse cara pegou. Esse cara entendeu o que eu preciso para fazer essa compra. Então, tudo isso faz parte do seu papel enquanto vendedor para que você veja que a pessoa que está comprando de você está segura na decisão que ela está tomando. Que você entendeu os motivadores de compra diários. Porque é por isso que as pessoas compram. Elas compram quando algo resolve o problema delas, elas compram quando você está alinhado com o motivador de compra que elas têm, e elas compram quando você atende a todos os requisitos de compra que elas possuem. Então isso aqui é muito importante, porque todo o tema desse treinamento, desse livro, gira em torno de vender como as pessoas compram. E esse tópico aqui é o principal, porque as pessoas vendem como elas gostam de vender, ao invés de vender como a pessoa que ela está falando gosta de comprar. E veja que eu não usei pessoas, porque cada pessoa gosta de comprar de um jeito diferente. Mas você tem que saber como aquela pessoa em questão gosta de comprar para que você possa adequar a sua oferta. Beleza? Próximo vídeo, criando valor e superando objeções.